Shema Israel. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que o Senhor, o único Senhor, te abençoe, que a boa mão dele esteja sobre você e sobre a sua casa. Que a misericórdia dele alcance você e seus amados. Ao responder à pergunta formulada pelo escriba, Jesus citou uma importante passagem do Antigo Testamento, que em hebraico transliterado é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Em razão da primeira palavra do texto, esta confissão de fé, que ainda hoje é recitada 2 vezes ao dia pelos judeus devotos, é conhecida como Shema. O principal mandamento dado ao povo de Deus, registrado nas Escrituras, e citado por Jesus, começa pela recomendação: ouve, ó Israel. Não se trata apenas de preparação do ouvinte para aquilo que será dito. Aqui e em toda a Escritura Sagrada, ouvir equivale a obedecer. A humanidade deformada pelo pecado, em rebelião contra seu Criador, tem grande dificuldade em ouvir e resiste ao Espírito Santo. Em razão disso, e devido à nossa imaturidade, há grandes recompensas decorrentes da obediência e graves consequências em razão da desobediência. Deuteronômio capítulo 28. Após recomendar a obediência, Deus estabeleceu a base do relacionamento em aliança com Ele. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29. Por mais que o Senhor tenha deixado isso bem claro, a humanidade, ao longo de toda a sua história, desobedeceu a Deus e se submeteu a outros deuses. Esse comportamento pode ser visto em toda a Bíblia e, da mesma forma, ao longo dos séculos. Chamamos a criatura de Deus e assim ofendemos o Criador. Adoramos o sol, a lua, as estrelas e somos regidos por astros. Adoramos a natureza em suas diversas formas: rios, florestas, cachoeiras, pedras, raio e vento. Invocamos os mortos, fazemos altares, jogamos cartas, pedras, búzios e nos relacionamos com o mundo espiritual que não conhecemos nem confiamos. Fazemos tudo isso porque somos livres e porque decidimos não ouvir o Senhor, o único Deus. Ele, no entanto, insiste em dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, declaramos que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Submetemos a nossa vida ao Senhor. Fazemos confissão de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Te pedimos perdão por todas as vezes ao longo de nossa vida que vacilamos, Pai, que montamos altares, adoramos ídolos do nosso coração, submetemos a nossa vida à regência de criaturas, de ideias, de conceitos, de entidades e tantas outras coisas que nos separam do Senhor, que ofendem o Senhor, que transgridem um claro mandamento do Senhor que diz: só adorarás ao Senhor seu Deus e só a Ele prestarás culto. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes ouvir com nossos ouvidos, mas sermos prontos e rápidos em desobedecer. Perdoa o nosso pecado. Nos leva de volta para casa. Nos leve, Senhor, de volta para o Senhor. Nos ajude a ouvir, a entender a sua palavra, a nos submeter a ela, a obedecer. Espírito Santo querido,
Fale ao coração do meu irmão, da minha irmã, traga revelação para ele neste momento. Diga-lhe profundamente ao coração que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não há outro. E nós declaramos, concluindo essa nossa oração, que só o Senhor é Deus e não há outro. Só o Senhor é Deus e não há outro. Só o Senhor é Deus e não há outro. Que o Senhor, o único Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor, o único Deus, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, o único Deus, levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.